Porque acaba cansando. É mais cansativo, né, gente? É mais cansativo. Olha quanta coisa a gente teve que aprender para poder trabalhar. Então, Não, eu só quero um dia que eu possa ficar até as 8 horas na cama, que não seja sábado. para de reclamar. E antes você tinha que levantar às 7, agora você está levantando às 8. Não, tô levantando às 5 da manhã, não sei o porquê, mas tô levantando às 5 da manhã. Ai, ai, ai. Eu sempre levantei às 6 da manhã, não sei que deu com o meu horário cronológico. Então, aí já é uma questão tua, do teu organismo, né? Gente, vamos iniciar? Será que somos só nós? Deixa eu ver, só 8 pessoas? Só Sim, estamos em 8. Só tinha 8 na vamos outra aula nessa. também? Não sei. Acho que sim, prof. Então vamos lá. Aqui tem A até mais. Natália não participou da outra aula? Participou. É ela, Participou. né? Não, é a Carla. Não, tinha a Carla e tinha a Nath também. Bom dia, Carla. Vou mandar um recadinho lá no grupo. Então, pessoal, o que vocês acharam a respeito dos exercícios? Tranquilos? O João disse que teve dificuldade na 3, né, João? É a 3 ou a 4, É, João? A 3. a 3, Tá. a 3. Hoje, gente, eu vou, assim, a prof vai trabalhar com vocês exercícios. Então, nós vamos corrigir esses primeiros aí, né? Esses 5 primeiros que a prof passou. E depois eu vou fazer com vocês os outros 3 exercícios que a apostila está trazendo ali, tá bom? Aí a gente já faz esses exercícios, fecha. Se caso necessitar, vai ficar um ou dois ali de tarefa, mas acredito que vai dar tempo, porque a gente tem 2 aulas, né? Então eu pensei em fazer junto com vocês esses exercícios para já tirando dúvida e coisa e tal, e mostrando as estratégias que a gente pode usar para resolver. E depois eu vou mandar uma tarefinha assim. Amanhã. Não, acho que eu vou terminar primeiro aqui. Essa semana eu tô. Professor, mas amanhã a gente não tem aula? Não, é Amanhã a isso. gente não tem aula. Eu ia dizer para quarta, mandar amanhã para vocês mandarem quarta, mas eu acho que eu vou terminar essa parte e eu vou montar um trabalhinho para vocês, tá? Para vocês resolverem e me enviarem via WhatsApp. Porque faz tempinho que a gente não faz nenhuma atividade avaliativa. Como tem muita gente que não está fazendo tarefa e as notas ficaram bastante prejudicadas, acho que eu vou usar outra alternativa. Além do trabalho dos kits, eu vou começar a dar um trabalho para vocês semanal, contando como nota livre, no lugar das tarefas. Porque as tarefas vocês não mandam, então eu vou mandar uma coisa que vai ser meio obrigatório fazer, para a gente poder melhorar isso. O Rian, por exemplo, é um que não faz tarefa, né, Rian? E só que assim, isso não vai excluir, gente, a questão da tarefa, porque é tão importante quanto, tá? Então, mas Beleza. eu assim, talvez essa semana eu não manjo, não manjo, ó, não Eu manjo, apoio a ideia. Eu apoio essa ideia aí de trabalhinho. É mas bem eu mais vou simples. organizar assim um trabalhinho de uns 5 exercícios por semana para vocês fazerem e me enviarem. Aí, tipo, quinta-feira eu mando, daí vocês têm até segunda-feira para me enviar o trabalho, sabe? Para a gente poder dar uma melhorada na participação de vocês, porque eu acho assim que eu, de alguma forma, vou ter que fazer. Tem muita gente que não faz, então eu penso que, como diz trabalho, talvez é uma coisa que se torne mais obrigatória para vocês, né? Apesar de que a tarefa para nós é considerada um trabalho. Mas tudo bem, vamos tentar outro recurso, porque eu vejo que tem bastante professores que mandam trabalhos e eu não vejo vocês reclamando, né? Deixa eu desabilitar esses negócios que fica aparecendo aqui. Então vamos lá. Então, começando a nossa correção, nem abri a nossa apostila aqui ainda.
Então, gente, para vocês acompanharem páginas 112 a 114. Na verdade, deixa eu ver, a prof vai... até a 114, que eu vou tentar fazer todos os exercícios com vocês, ok? Então, na última aula, nós estávamos falando sobre as relações trigonométricas, né? No triângulo retângulo. O que são relações trigonométricas? São relações que, além de medida dos lados de um triângulo retângulo, consideram também um ângulo, um dos ângulos agudos desse triângulo, certo? As principais relações, né, que a gente trabalha são seno, que é dado por cateto oposto, vou até pôr a forma simplificada, né? Seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa, né? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E nós temos também a tangente, que é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, CO, CA. Certo? Então, essas são as 3 relações que nós precisamos para trabalhar com trigonometria. Lembrando, como a prof falou para vocês, a gente tem outras relações que tem uma que é chamada de lei dos senos e lei dos cossenos, que a gente usa para trabalhar com triângulos acutângulos e triângulos obtusângulos. Só que não é nosso foco de estudo. Nosso foco de estudo aqui é só as relações trigonométricas simples para triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e a tangente. Ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício... vou resolver aquele último exercício que faltou, lembra da aula que eu não consegui terminar de explicar? Então, dizia assim, um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H deste ponto. Então, eu quero descobrir, o tamanho disso aqui. Certo? O tamanho, a altura do morro. Só que tem um detalhe, né? O nosso menino aqui do problema, ele está vendo esse morro sob um ângulo de 20 graus, só que ele está vendo a partir da linha dos olhos, da visão dele, certo? Então, ele está vendo uma parte ali, Considerando o ângulo, a gente vê até uma parte. Então, o que nós vamos calcular primeiro aqui? Tem 2 formas de fazer isso, tá? Eu posso calcular toda, mas eu vou fazer diferente. Eu vou calcular essa parte aqui, da altura do morro, que eu vou chamar de X. E olhando aqui, nós temos que do menino até onde ele está, até o morro, tem 500 metros. Então, se a gente analisar que temos a formação aqui de um triângulo retângulo, gente, quais partes desse triângulo retângulo eu tenho? Então, o nosso ângulo considerado é o 20 graus, certo? Nós temos, em relação a esse ângulo de 20 graus, o cateto oposto e o cateto adjacente. Concorda comigo? E aqui nossa hipotenusa, que não veio ao caso. Então, usando cateto oposto e cateto adjacente, o que eu posso calcular em relação ao ângulo de 20 graus? Nós podemos calcular o quê? A tangente. A tangente de um ângulo, como nós falamos ali, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o exercício nos trouxe aqui que o seno de 20 é 0,34, o cosseno de 20 é 0,93 e a tangente de 20 é 0,36. Então, usando, sempre, lembra que a prof falou para vocês que o exercício geralmente ele vai trazer essas medidas. E aí você tem que determinar qual você vai usar. Às vezes eu consigo resolver o exercício usando mais que uma delas. Aí você escolhe a que você acha mais favorável e resolve. Nesse caso, a gente só tem uma que nós podemos usar, que é o quê? A tangente do ângulo. Por quê? Porque eu quero descobrir o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. E eu tenho também o quê? O valor da tangente. Partindo daí, tirando nossos dados do problema, né? Nós temos a tangente, o cateto oposto é nosso x e o cateto adjacente é 500. Então, nós podemos substituir nesta fórmula da tangente e determinar o valor x que nós estamos procurando. Então, a nossa tangente de alfa é 0,30. No caso, nossa tangente de 20, né? Vou até substituir aqui para vocês lembrarem disso. Tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto, que é o nosso x, dividido pelo cateto adjacente, que é 500.
Nós temos a tangente de 20, que é 0,36, igual a x sobre 500. Agora, nós caímos onde? Numa proporção, produto dos extremos igual produto dos meios. Lembra que aqui embaixo tem o 1, certo? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter que x é igual a 500 vezes 0,36. 500 vezes 0,36, gente, é igual a 180. Então, x é igual a 180 metros. Pronto, descobri a altura do morro? O que vocês acham? Descobri a altura do morro? Alguém vai me responder? Nono ano, vocês estão aí ainda? É a altura da metade do morro. Na verdade, não é nem a metade. Nós descobrimos mais que a metade. Por quê? Porque faltou a gente somar, porque aqui, gente, é a visão do menino, né? Então, essa imagem, ela está reduzida em relação ao que o menino está vendo. Então, nós temos, para descobrir a altura do morro, falta o quê? Como nós pegamos a altura a partir da linha dos olhos aqui do menino, nós temos que somar essa altura dele, que é 1,30 m. Então, o nosso H vai ser o quê? Os 180 metros mais 1,30. Então, a altura do nosso menino, do nosso morro ali, vai ser 181,3 metros. Então, detalhe importante, sempre que for a partir da visão, vocês têm que lembrar de somar isso aqui se você não fizer todo o processo. Poderia ter feito de que maneira? Isso menos a altura do aluno. Então, H menos 1,3, a gente ia sair direto nessa altura, tá? Mas eu prefiro fazer esse processo que acaba facilitando. A gente não precisa usar propriedade distributiva e acaba sendo mais fácil. Ok? Então, a nossa resposta, 181,3 metros de altura tem um morro ali. Beleza? Agora, vamos lá ao que nos interessa. Ó, esse tipo de exercício aqui cai bastante de penca nos trabalhinhos, nas provas, tá? Nos vestibulares e coisa e tal. Então, é sempre mais ou menos desse estilinho aí. Número 1. Em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifique o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, aqui, ó, eu tenho que relacionar para o B e para o C. Então, em relação ao B, vou colocar aqui, ó, ângulo B, tá? Então, nós temos que o cateto oposto, vou colocar aqui, ó, CO, vai ser quem? O AC, certo? O cateto AC. E o CA vai ser quem? O AB. É o cateto oposto. E a hipotenusa seria quem? BC, tá? Agora, em relação ao ângulo C, nós temos que o cateto oposto a C é o nosso AB. E o nosso cateto adjacente, ó, que faz parte, aqui é a hipotenusa, né? Então, o nosso AC é o cateto adjacente. Certo? Agora lá, no B, nós temos que considerar o ângulo E e o ângulo D. Então, aqui, ó, é a hipotenusa, já vamos deixar destacado ali para não ter confusão. Então, nós temos que, em relação a D, o nosso cateto oposto é o cateto oposto, vai ser quem? O EF. E o cateto adjacente a D vai ser o DF. Cateto adjacente, DF. Agora, em relação ao ângulo E. O ângulo E, o nosso cateto oposto. Quem é o cateto oposto de E? DF. Ó, tá ao contrário dele. DF. E o nosso cateto adjacente em relação a E vai ser o EF. Certo? Conseguiram fazer esse? Só consegui fazer de cima. Como assim, Rian? Não mudou nada. Mudou só a posição do triângulo. Tá copiando, Rian? Sim, eu tô. Por quê? Para me saber, porque senão eu vou mudar de página. Professor, eu tirei print, vou copiar lá na galeria daí. Pode vir lá. Tá.
Então, aqui, ó. Número 2. Calcule o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos destacados. Use uma calculadora para efetuar os cálculos e, se necessário, arredonde os valores aos décimo mais próximo. Ou seja, nós vamos considerar uma única casa depois da vírgula, tá, gente? É isso que significa décimos mais próximos. Certo? Só uma casa após a vírgula. Então, o ângulo que está destacado aqui para nós é o ângulo A. Então, nós queremos o seno de A. O seno, vamos identificar a nossa hipotenusa, gente. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui é a nossa hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente a A. Então, o seno de A é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Essa é a fórmula. Então, vai ser 3,2 dividido por 4, que vai ser 3,2. 32 dividido por 4 é 8. Então, vai ser 0,8. Usando aqui. Mas pode usar a calculadora. Fez de forma aqui mais prática. Agora, o cosseno de A. Cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, 2,4 dividido por 4. 24 por 4 é 6. Então, como é 2,4, 0,6. Agora, tangente de A. Vai ser o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, 3,2 dividido por 2,4. Esse vamos resolver aqui. 3,2 dividido por 2,4, que vai dar uma dízima periódica. Então, vai ser 1,3. Colocamos o travessão ali em cima, representando que é uma dízima. Agora, no exercício B, nós temos em destaque o nosso ângulo C. Então, vamos determinar os catetos e a hipotenusa. Ângulo B, nosso ângulo reto. Então, hipotenusa é aqui, o 7. O AC é a nossa hipotenusa. Cateto oposto ao C é o que está de frente dele. Então, é o AB. Então, cateto oposto. E sobrou para nós aqui o cateto adjacente. Então, sempre façam isso para vocês não se perderem. Então, seno vai ser o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. 4,2 dividido por 7. 4,2 dividido por 7, 42 por 7 é 6, então vai dar 0,6. Agora, cosseno. Cosseno de C. Cosseno de C vai ser igual a cateto adjacente pela hipotenusa. 5,6 dividido por quem? Por 7. 56 dividido por 7 é 8. Então, 5,6 vai ser 0,8. E a tangente de C vai ser o quê? Cateto oposto pelo adjacente. 5. Opa, estou pegando ao contrário. 4,2 dividido por 5,6, que vai dar, vou usar a calculadora aqui, 4,2 dividido por 5,6. Vai dar 0,75. Nesse caso, deu inteiro, tá? Então, por isso que a gente colocou, essa divisão é exata, 0,75. Então, por isso que a gente coloca as duas casas. Agora, quando tiver mais casas aqui, como, por exemplo, na dízima, a gente considera só uma, beleza? Tudo bem? Conseguiram? Aham. Então, agora vamos lá para o exercício 3. Posso mudar? Sim. Número 3. No triângulo a seguir, seno de A é 7,25, cosseno de D é 20,29 e a tangente de H é 3/4. Então, gente, determine o valor dos seguintes razões trigonométricas. Cosseno de A. Então, se a gente analisar, o seno, ó, vou pôr aqui, seno de um ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. Beleza? Agora vamos analisar aqui. Nós temos o seno de A. O seno. Então, seno é cateto oposto
pela hipotenusa, certo? Se o nosso cateto oposto é 7, quanto que vai ser a nossa hipotenusa nesse triângulo? 25, porque não é 7 25avos? Então, ó, o seno de A é igual a 7 25avos. Ou seja, cateto oposto é 7 e a hipotenusa vai ser 25 centímetros. Então, já descobrimos a hipotenusa. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir, eu quero calcular o cosseno de A. Para calcular o cosseno de A, eu tenho que conhecer quem, gente? O meu cateto adjacente. E como que eu vou descobrir esse cateto adjacente se eu tenho um triângulo retângulo e 2 lados dele conhecidos? Usando teorema de Pitágoras. Então, para a gente descobrir o cateto adjacente, ou seja, o AB do nosso triângulo aqui, nós vamos fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Então, nós temos que o teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós temos a hipotenusa, que é quanto? 25. 25 ao quadrado é igual a B, que vamos chamar ali de 7 ao quadrado, mais o AB, que é o que a gente quer descobrir, ao quadrado. Assim, nós temos que 25 vezes 25 é 625, né? 625. Igual a 49 mais AB ao quadrado. Como a gente quer descobrir AB, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar esse 49 para o primeiro membro. Então, 625 menos 49 vai ser igual a AB ao quadrado. 625 menos 49 vai dar 576. 576 é igual a AB ao quadrado. Logo, AB é igual a raiz quadrada de 576, que, se eu não me engano, é 24. Vamos conferir aqui. 24, isso mesmo. Então, AB é igual a 24 centímetros. Agora, descobrimos quem? O nosso cateto adjacente, que é 24 centímetros. Tudo bem até aqui, João? Sim. Aí, gente, o que o exercício pede? O cosseno. Agora, eu posso calcular o cosseno. De que maneira? O cosseno de A é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nosso cosseno de A vai ser igual a cateto adjacente, 24, dividido pela hipotenusa, 25. Pronto, terminamos. O cosseno de A é 24 25avos. Tudo bem? Agora... Professora, se a gente tiver incidência, quer dizer que nós Então acertou, tá bom. entendeu? Então vou nessa. Acertou. Agora nós queremos calcular o quê? A tangente de C. A tangente, ó, o nosso ângulo C é esse aqui. Tangente é calculada pelo quê, gente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nossa tangente de C vai ser igual. Cateto oposto, 7. Dividido pelo cateto adjacente, que é quanto? 24. Pronto, calculamos a tangente de C. Como a gente já tinha calculado aqui o cateto adjacente, não tem por que fazer teorema de Pitágoras de novo, tá, gente? Se eu contar para vocês que o exercício está fazendo isso em todos, mas eu acho que é uma perca de tempo. A gente já calculou ele aqui, né? Ó. Então, não precisa de novo calcular. Agora, na letra D, na letra C, seno de D. O seno é o quê? Cateto oposto, ou D tá lá, cateto oposto pela hipotenusa, que nós não conhecemos. Observem aqui, gente. Nós temos o que aqui? Nós não temos o cosseno de D? Para que tanto trabalho, né, prof? O cosseno de D diz o quê? Que cosseno de D é igual cateto adjacente, que é esse, pela hipotenusa. Se o cateto adjacente aqui é 20, ó, então a nossa hipotenusa vai ser quanto? 29, né, ó. Agora vamos fazer o que ele pede, o seno de D. O seno de D é cateto oposto pela hipotenusa. Muito mais prático assim, né? Seno de D vai ser igual a quanto? Cateto oposto, 21, dividido pela hipotenusa, 29. Olha lá.
Mais fácil, mais rápido, né? Agora vamos ver aqui. Cosseno de F. O cosseno de F. Agora nós estamos considerando este ângulo aqui. Então, cosseno é cateto. Que cateto que eu vou fazer? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de F vai ser quanto? Cateto adjacente, 21, dividido pela hipotenusa, 29. Sim? Mais fácil assim, né? O que vocês acharam? Ai, não sei pra que as pessoas gostam de complicar a vida, né? Então, vamos lá agora nesse. Aqui, nós temos a tangente de G. Tangente de H é 3/4, certo? E nós temos aqui, o que é a tangente, gente? Cateto de H. Então, esse é o H. Então, é cateto oposto, CO, por cateto adjacente, que é o nosso CA. E aqui, a hipotenusa. Um detalhe. Se o nosso cateto adjacente é 24, quanto que vai ser o meu cateto oposto? Sabendo que a tangente de H é 3/4. Então, nós vamos ter que trabalhar, nesse caso, nós vamos ter que trabalhar com o quê? Com uma proporção. Então, a tangente, se a minha tangente ali é 3/4, tangente de H, significa dizer que se o meu cateto adjacente é 4, o meu cateto oposto seria 3, certo? Só que o meu cateto adjacente é quanto, gente? É 24. E eu quero saber o meu cateto oposto aqui. Então, ó, nós temos que a 3 está para 4, assim como o cateto adjacente, que corresponde ao 4, é 24. Qual vai ser o meu CO aqui? Então, daqui para cá, aumentou quantas vezes? Aumentou 6 vezes. Então, o que significa dizer que para eu ter uma razão proporcional, aqui em cima tem que aumentar 6 vezes também. Então, 3 vezes 6 vai ser 18. Então, o nosso cateto oposto nesse triângulo vale quanto? 18 centímetros. Então, aqui é 18. Deixa eu ver. Aqui vai ser 18. Agora, nós temos que descobrir o que? A tangente, certo? Então, a tangente de quem? A tangente de G. Tangente de G é o quê? Cateto oposto, que nesse caso vai ser esse. Agora, vamos apagar para vocês não confundirem, porque nós usamos o H para determinar a medida desse cateto, certo? Então, vai ser o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente a G, que é o 18. Então, nós vamos ter que a tangente de G vai ser cateto oposto, que é 24, dividido pelo cateto adjacente, que é 18. Podemos simplificar aí, tangente de G, sempre que possível, tá? Tem que simplificar. Então, como a gente viu antes aqui, ó, o 24 e o 18 são divisíveis por 6. Então, 24 por 6 dá 4 e 18 por 6 dá 3. Então, a tangente de G é 3/4. Beleza? E agora nós temos que calcular quem? O seno de H. O seno de H é cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso, sim, nós vamos ter que usar aqui o quê? O teorema de Pitágoras. Por quê? Para descobrir o nosso GH aqui, que é a nossa hipotenusa. Então, GH, deixa eu pôr aqui, GH ao quadrado é igual ao quadrado de 18 mais o quadrado de 24. Então, GH ao quadrado vai ser igual a 18 vezes 18 dá 324. Deixa eu ver aqui. 324. Mais 576, que é 24 vezes 24. 576. Então, GH vai ser igual a raiz quadrada de 900. GH é igual a 30. Então, descobrimos a nossa hipotenusa. Então, o seno de H vai ser o quê? Cateto oposto, ó, o H tá aqui. Cateto oposto, 18, dividido pela hipotenusa, que a gente acabou de descobrir que é 30, dividido por 30. Então, o seno de H
vai ser igual. Como a gente pode simplificar? Dá para simplificar por quem aqui? Por 6, né? 18 por 6 é 3 e 30 por 6 é 5. Então, é 3/5 o seno de H. Ok? Entendeu, João? Aham, entendi. Tá copiando? É, tô na última já. Pode passar. Vocês viram, gente? É simples, né? É só ter em mente as relações para facilitar o trabalho. Daí não complica a vida da gente. E essas relações são bem simples de memorizar também, né? Se você conhece o triângulo, consegue identificar cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, aí fica mais tranquilo ainda. Então, vamos lá para o exercício 4 e 5. Sabendo que a área do triângulo ABC mede 210 centímetros quadrados, determine o seno do ângulo B. Nossa, prof, essa daí pegou, né? Então, o que é a área do retângulo, gente? A área de um retângulo é dado por... Eu vou fazer aqui do ladinho. A área do retângulo, do triângulo, é dado por base vezes a altura dividido por 2, certo? Nós temos a área. Nós temos a base. O que nós vamos descobrir usando isso aqui? A altura do nosso triângulo. Deixa eu pôr um Hzinho minúsculo, porque H maiúsculo para hipotenusa. A altura do nosso triângulo. Por que eu preciso descobrir a altura? Porque eu quero descobrir quem? Seno. Sem ter esses dois lados aqui, ó, eu não vou conseguir calcular o seno de B. Certo? Porque eu vou ter que descobrir o cateto oposto a B, que vai ser esse AC, que corresponde à altura do nosso triângulo. E depois, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos descobrir quem? A nossa hipotenusa para calcular o seno. Porque seno é o quê? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. CO por H. Então, nós precisamos descobrir essas duas medidas nesse caso aqui, porque nós temos aqui, em relação a B, somente o cateto adjacente. Então, usando essa fórmula, nós vamos descobrir primeiro o nosso H, que é o nosso cateto oposto. 210, que é a área do meu triângulo, é igual à base, que é 20, vezes H, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai passar para o primeiro membro, multiplicando. Então, eu vou ter 210 vezes 2, vai dar 420. É igual a 20 vezes H, que é 20H. Logo, eu não quero 20H, eu quero saber uma única altura. Então, a nossa altura vai ser igual a 420 dividido por 20. Corta. A altura vai ser igual a 42 dividido por 20, por 42 dividido por 2, 21. Então, descobrimos a altura, centímetro. Então, nosso cateto oposto aqui, 21, certo? Agora, para calcular seno, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso de cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós vamos calcular agora a nossa hipotenusa, usando o quê? Teorema de Pitágoras. Então, aqui, isso aqui é tudo em relação a 4, tá, gente? Vou fazer aqui dentro, acho que cabe. Então, a hipotenusa ao quadrado, deixa eu pôr, senão vai ficar com uma altura. AB ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, o nosso AB ao quadrado vai ser igual a 441 mais 400. Então, aqui vai dar AB vai ser igual a raiz quadrada de 441 mais... Ou vai dar exato. Vamos lá, 841. Deixa eu ver aqui, acho que vai dar exato. Eu que tô, vai dar 29, deixa eu ver. Raiz de 841, deu exato. AB vai ser igual a 29. Então, bem mais fácil do que eu estava pensando. Agora, nós vamos calcular o seno. Seno de B é igual a cateto oposto pela hipotenusa, não pelo cateto, pela hipotenusa, que é 29. Pronto. Resolvemos o exercício. Certo? Posso fazer outro?
Pode sim, prof, pode sim. As medidas apresentadas em cada item são referentes aos lados de um triângulo retângulo. Determine em seu caderno os valores solicitados. Então, nós temos na letra A, um segmento AB de 4 centímetros, um segmento BC de 3,2 e um segmento AC de 2,4. Então, nós queremos o cosseno de A e a tangente de B. Primeira coisa, gente, desenha o triângulo, tá? E determina quem são esses segmentos. De que maneira? Gente, o maior lado de um triângulo retângulo sempre vai ser a hipotenusa. Então, esse AB nosso aqui corresponde à hipotenusa, é a maior medida. Então, desenha o teu triângulo lá, tá? Desenhei o meu triângulo. Então, eu sei que aqui vai ser A e aqui vai ser B. E aqui vai ser quem? O C. Então, nosso ângulo reto, hipotenusa. Então, quanto que mede a hipotenusa? 4. Tá? BC, 3,2. E agora o AC, que é 2,4. Tá certo. Agora, vamos lá. Agora ficou fácil para calcular. Cosseno de A. Cosseno de A é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ser o quê? 2,4 dividido por 4. 24 por 4 é 6. Então, 2,4 por 4 é 0,6. Agora, tangente de B. O B está aqui. Tangente de B, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a nossa tangente vai ser 2,4 dividido por 3,2. A nossa tangente vai ser 0,75. Acho que a gente já fez essa conta, né? Por 3,2. Isso, 0,75. Certo? Agora, a mesma coisa na letra B. Vamos desenhar o nosso triângulo. Vou desenhar aqui. Então, ó. 12, o DE é 12,5, o EF é 3,5 e o DF é 12. Então, nós já sabemos que é a nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa, que é aqui, ó, 12,5, é o nosso DE, certo? E aqui, então, vai ser quem? F, que é o nosso ângulo reto. Então, agora, EF vai ser 3,5. E DF, D até aqui, vai ser 12. Nossa, prof, mas tá desproporcional. É por causa do desenho, tá, gente? Mas poderia ser mais assim também, um pouco menor, né? Vou arrumar aqui para não ficar tão desproporcional. Mas é só para a gente conseguir interpretar de forma mais fácil o exercício. Então, aqui é o E. Aqui vai ser 3,5. E aqui 12,5. Fica mais fácil assim, né? Fica melhor para se entender, vamos dizer. Certo? Agora é só a gente fazer o que ele está pedindo. Nós temos, em relação a D, quem é o meu cateto oposto? 3,5. Quem é minha hipotenusa? 12,5. Então, aqui, o seno de D vai ser 3,5 dividido por 12,5. Então, seno aqui vai ser igual a 3,5 dividido por 12,5. Vai dar 0,28. Ok? E agora o cosseno de D. Cateto adjacente pela hipotenusa. 12 dividido por 12,5. Então, vai lá. 12 dividido por 12,5 vai dar 9 ponto alguma coisa. 0,96. Isso. Certo? E se quisesse calcular a tangente igual eu estava querendo fazer, 3,5 dividido por 12. Tá bom? Agora o exercício, esse foi o 5. Agora vamos lá para o exercício 6, que é aquele exercício que eu falei que eu queria resolver com vocês. Posso trocar? Então aí ainda, povo? Sim, pode trocar. Número 6. Observe o polígono abaixo. Então, nós temos aqui um quadrilátero, né, diferentão, e diz assim, sabendo que o cosseno de ABD
né, do ângulo aqui, ó, ABD. Então, cosseno desse ângulo aqui é igual a tangente do C, que é esse aqui. Calcule o valor de x. Primeiro, como que eu calculo o cosseno? Cosseno de um ângulo é igual a cateto adjacente pela hipotenusa, certo? E a tangente? Tangente de um ângulo é igual a cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Então, diz aqui para nós o exercício que o cosseno de ABD, que é do ângulo B aqui, é igual a tangente do ângulo C. Alguém tem uma ideia de como resolver isso aqui? Para me ajudar? Alguém? Por favor, analisando o exercício. Primeira coisa, gente, se ele está falando que isso é igual a isso, então vamos fazer isso aqui, ó. Cosseno de ABD é igual a tangente de quem? De C. Como que eu calculo o cosseno do ABD? Como que ficaria? Ó, esse aqui é o B. Então, cosseno é cateto adjacente, CA, e aqui vai ser a hipotenusa. Ó, tá vendo? Ângulo reto, hipotenusa. E aqui, para nós, seria o CO, né? Cateto oposto. Então, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Isso aqui vai ser o quê? 4 dividido por quanto? Por x, que é a nossa hipotenusa, certo? Agora, a tangente de C. Como que eu calculo a tangente de C? Vamos pegar esse triângulo aqui. Se vocês observarem, aqui nós temos outro triângulo retângulo, não temos? Ó, um ângulo de 90, triângulo retângulo. Então, aqui é nossa hipotenusa, aqui em relação a C é o cateto adjacente, e aqui em relação a C é quem? O cateto oposto. Como que eu calculo tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, ó, CO, CA. Cateto oposto, que é x, cateto adjacente, que é 9. Agora, eu tenho aqui uma proporção, porque diz que isso é igual a isso. Como que eu resolvo proporção? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, quer dizer que x vezes x, x ao quadrado, é igual a 4 vezes 9. X ao quadrado vai ser igual a 36, logo, x vai ser igual a raiz de 36. O nosso x é igual a 6 centímetros. Descobrimos o valor do x, a incógnita do nosso exercício. Viu que simples? O que vocês acharam? Difícil? Hã? Ninguém comunica comigo. Laura, você falou que ia me animar na aula. Deixa eu ver aqui se tá todo mundo aí ainda. Por que vocês não conversam comigo, galera? Eu não, né? Estou sem palavras. Por que tá sem palavras? Professora, aqui, ó, professora. Ah, Então, de professora, tão eu vou falar uma simples. coisa que animou bastante as pessoas da última vez. Ah, Eu vou me apresentar para você. Meu nome é Ignácio Felício, mais aham. conhecido pelas gatinhas do colégio como queijo com goiabada, porque eu sou uma delícia, gatinha. Ai, Rian, só você mesmo. Hum. Achei que você estava animado porque estava fácil sem palavras, porque estava muito fácil os exercícios. Vamos lá agora para o exercício 7, gente. O exercício 7 diz assim: faça o esboço do triângulo retângulo ABC, sabendo que seno de A é 24, 25 avos, tangente de C é 7, 24 avos. Vocês viram aqui que a prof já deixou uns triângulos desenhados. Por quê? Porque é bem complicado para eu desenhar aqui, fica tudo tortinho, então eu já deixei eles aqui. Então, ó, no primeiro triângulo, que então eu só vou identificar. Como que eu calculo seno de um ângulo? Vamos mais uma vez, vamos repetir isso 1 milhão de vezes. Cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo.
vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui que o seno de A é igual a 24 sobre 25. Então, 25 é quem, gente? Ó, ângulo reto. O que eu tenho aqui? Hipotenusa. Então, aqui é a nossa hipotenusa. Certo? 25. Então, onde vai ser o meu A? Deixa eu fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui é o nosso A, aqui vai ser nosso B e aqui vai ser nosso C. Beleza? Então, nós temos aqui, ó. Se aqui é 25, cateto oposto, o A tá aqui, cateto oposto vai ser aqui. Então, aqui é 24. Então, o nosso triângulo vai ser o quê? Cateto oposto, 24, 25. E aí tem que a tangente de C é 7,24. Tangente é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Se aqui é o nosso cateto adjacente, já é 24, então o nosso cateto oposto vai ser quanto? 7. E assim nós temos o nosso triângulo que ele pediu de acordo com essas medidas aqui. Agora na letra B. Tangente de B é 20, 21. Cosseno de C é 20, 29. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa, a gente já sabe o tamanho dela. É essa maior, não é? Então, a hipotenusa é 29. Agora, nossa, que cachorrada chata. Agora, nós temos aqui o nosso ângulo B, o nosso ângulo C, vamos pôr o C aqui, e aqui vai ser o A, tá? Então, tangente de B é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se aqui é o oposto a B, quanto que vale? 20. Se aqui é o adjacente, 21. Pronto, já descobrimos ali o nosso triângulo, tá? E se for ver o cosseno, não é? Cateto adjacente aqui do C, tô falando do C, não desse, né? Cateto adjacente pela hipotenusa. Ficou certinho as nossas medidas ali. E para a gente terminar aqui, cosseno de A é igual a 8,17 e o seno de A é 15,17. Então, nós temos aqui, que aqui é nosso A, aqui é nosso B e aqui nosso C. Vamos por assim. Então, a hipotenusa é quanto, gente? A hipotenusa é 17 centímetros. O cateto adjacente, que eu tenho aqui o primeiro cosseno, é 17 por 8. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, aqui é 8 centímetros. E o seno de A é 15 sobre 17. Ou seja, cateto oposto vai ser 15 centímetros. Aí diz assim, compare seus esboços de um colega, e identifique as semelhanças e diferenças entre eles. Como aqui vocês não fizeram, e também a gente não tem como comparar com um colega, o que eu posso dizer para vocês a respeito desse pontinho? Vocês vão fazer, com certeza, um triângulo diferente do outro, né? Aqui a prof deu uma sugestão. Agora todos vão fazer do mesmo jeito aqui. Mas, se vocês tivessem feito individualmente, vocês iam fazer diferentes tipos de triângulos, retângulos, usando essas relações. Porém, o que acontece? Todos eles iam ser o quê? Iam ter o mesmo valor de lados. Então, eles seriam todos o quê? Triângulos semelhantes, certo? Apesar de um estar para baixo, um para cima, um de lado, um na horizontal, um na vertical, entendeu? Então, eles iam ser todos entre si triângulos semelhantes. Por quê? Porque nós estamos usando o mesmo tamanho de lados para eles, ok? E os mesmos ângulos aqui também, né? Tá? Então, essa seria a relação que vocês iam ver se pudesse comparar com os dos colegas. E para a gente terminar, acho que vai dar tempo. Número 8. Efetue os cálculos em seu caderno e determine o seno, o cosseno, a tangente do ângulo A, sabendo que a razão de semelhança entre os triângulos é 5/3. Então, o que é a razão de semelhança mesmo, gente? Significa que esses dois triângulos, eles são o quê? Semelhantes entre si, né?
Então, se eu disser para vocês, por exemplo, que o meu cateto aqui, ó, nós vamos ter que descobrir os lados correspondentes desse triângulo. Então, aqui, ó, vou marcar. Então, aqui é um risquinho, corresponde a quem? A esse cateto aqui. Esse catetozinho aqui é o menor cateto do meu triângulo. Então, nesse triângulo aqui, vai ser esse lado aqui. E a nossa hipotenusa, né? Que é esse aqui, isso aqui. Então, vamos determinar valores aqui, letras para designar os lados. Então, vou chamar aqui de X, tá? Esse valor aqui eu tenho, aqui eu vou chamar de Y. E aqui a gente pode descobrir essa medida depois usando o Teorema de Pitágoras, tá? Então, para a gente descobrir primeiro esses valores, o que eu vou fazer? A gente sabe que 5 está para 3, assim como, ó, tá vendo que o maior valor está em cima? Então, eu vou ter que pegar o maior triângulo para o menor. Assim como 20 está para meu X aqui, certo? Então, agora vamos resolver. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Estou determinando esse segmento, tá, gente? Então, aqui vai dar o quê? 5x é igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20 é quanto? 60. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 5. X vai ser igual a 12. Então, 12 centímetros. Então, esse ladinho aqui tem 12 centímetros, ok? Agora, eu vou descobrir quem? O meu y, que corresponde a esse lado aqui, ó. 15 e y, tá? Então, da mesma forma, 5/3, que é a nossa razão de semelhança entre esses dois triângulos, está para y, que é o maior, ó, maior com maior, está para 15. Menor embaixo. Maior medida, menor medida. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 3y é igual a 15 vezes 5, que vai dar 25, 75. Então, y vai ser igual a 75 dividido por 3. O nosso y é igual a quanto? A 25. Então, nós descobrimos a hipotenusa aqui. Agora, nós temos que descobrir, em relação a aqui, o cateto o quê? O cateto oposto, certo? E como que eu vou descobrir esse cateto oposto? Nós vamos fazer um teorema de Pitágoras para descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de W, que vai corresponder a essa aqui que nós vamos determinar também depois usando o quê? Nem precisamos, porque se a gente determinar de um triângulo, não vai ser proporcional. O seno, o cosseno e a tangente dos dois aqui vai ser a mesma. Porque lembra que a prof falou, quando nós começamos a falar sobre trigonometria, que quando os triângulos são semelhantes, quando eu considero o mesmo ângulo, o seno, o cosseno e a tangente vai ser o mesmo. Porque eles são o quê? Proporcionais. Então, se a gente descobrir esse W aqui, nós já podemos calcular as nossas relações trigonométricas que ele está pedindo aqui, ok? Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nosso A ao quadrado é 25. 25 ao quadrado vai ser igual a o W ao quadrado que eu quero descobrir, que é o nosso cateto aqui, mais C ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Então, aqui vai dar 625 igual a W ao quadrado mais 400. Como eu quero descobrir o W? Letra para um lado, número para o outro. Então, 625 menos 400 é igual a W ao quadrado. 225 vai ser igual a W ao quadrado. W vai ser igual a raiz quadrada de 225. Que é igual a 15. Então, descobrimos que aqui é 15. Agora, nós temos todos os valores que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o seno de A. O seno de A é cateto oposto pela hipotenusa. Então, nós vamos ter aqui 15 dividido por 25, que a gente pode simplificar. Dá por quanto? Dá por 5, que vai ficar 3/5. Descobrimos o seno do nosso ângulo A. Cosseno de A, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ser 20 dividido por 25. Então, aqui, 20 e 25 são divisíveis ao mesmo tempo por 5, que vai dar 4/5.
e a tangente de A, que vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tangente de A vai ser 15 por 20, que também são divisíveis por 5 ao mesmo tempo, que vai dar 3 quartos. Pronto. E assim a gente resolve o exercício 8. Conseguiram entender? Sim, não? Vai, gente, fala comigo. Beleza, gente? Rian? Laura? Ou vocês caíram da aula, eu não estou sabendo. Sim. Professora, a aula já acabou faz uns 3 minutinhos. Faz 5, Rian. Sim? Caraca, o horário do meu celular tá errado, então. Então, gente, o que a prof queria passar para vocês hoje era isso. Tá? Aqui eu tinha deixado como, caso não desse tempo, a página 114, mas como deu tempo de resolver tudo, né? Então, não tem tarefa para a nossa próxima aula, tá bom? Então, o futuro está nas suas mãos. Então, só depende de vocês, gente. O que vocês quiserem conquistar, depende da vontade de vocês. Beleza? Não, beleza. Beijo, Prof, gente. até quarta. Tchau. Até amanhã. Até quarta-feira, na verdade, né? Tchau.